O que você faria se o passado da sua vida estivesse nas mãos de uma criança desconhecida? Às vezes, a vida coloca duas pessoas no mesmo caminho para transformar ambas para sempre. Essa é a história de um milionário que perdeu a filha, e de um garoto das ruas conhecido como Filho do Vento, cujo destino cruzou o dele de uma forma inexplicável. Uma história emocionante, cheia de mistério, esperança e um reencontro que vai tocar o seu coração. Antes de mergulharmos nesse relato, aproveita para se inscrever no canal A Vida Conta e não perder nenhuma dessas histórias que inspiram e emocionam. Naquela noite, a cidade parecia respirar em silêncio. As luzes dos prédios refletiam no asfalto molhado pela garoa, e entre buzinas e passos apressados, um pequeno vulto corria como se fosse parte do vento. Ninguém parava para olhar, ninguém se importava. Até que, diante de um carro de luxo, o garoto ergueu os olhos e pediu, não dinheiro, mas apenas algo para comer. Você já parou para pensar como um simples pedido pode mudar o rumo de duas vidas? E se, no meio de um encontro improvável, um gesto de compaixão revelar feridas que estavam escondidas há anos? A resposta é que, muitas vezes, o destino se revela nos detalhes mais simples, e que até os corações mais endurecidos podem ser tocados pela inocência de quem não tem nada além da própria esperança. O homem que saiu do carro era conhecido por sua frieza. Um milionário respeitado, mas também temido, que via o mundo como uma batalha constante de números e contratos. Ao se deparar com o menino, a primeira reação foi afastar-se. Mas havia algo estranho, algo que o fez parar antes de dar o próximo passo. Talvez fosse o olhar do garoto, misto de coragem e fome, ou talvez fosse o fato de que, por um instante, ele enxergou ali um reflexo do que havia perdido anos atrás. O silêncio que se instalou entre os dois era quase palpável. O garoto, conhecido nas ruas como Filho do Vento, não baixava os olhos. Era como se dissesse, sem palavras, que não queria piedade, mas apenas uma chance de sobreviver. Do outro lado, o homem lutava contra si mesmo. Por que aquele encontro, entre milhares possíveis, parecia tão carregado de significado? Por que aquele pedido simples mexia tanto com suas próprias memórias? Enquanto os carros passavam e a noite seguia indiferente, algo se quebrou dentro do milionário. E, mesmo sem entender o motivo, ele estendeu a mão para o garoto. Um gesto pequeno, mas que seria o primeiro passo de uma jornada que mudaria o destino de ambos para sempre. A mão estendida do milionário pairava no ar por alguns segundos, como se ele próprio não tivesse certeza se queria levá-la adiante. O garoto, ainda desconfiado, hesitou antes de se aproximar. Seus olhos escuros, atentos a cada movimento, avaliavam se aquele homem de terno impecável era só mais um adulto disposto a enxotá-lo. Mas, ao ver que a oferta era real, ele se aproximou devagar, como um animalzinho arisco diante de um gesto inesperado. O milionário abriu a porta de trás do carro e pediu ao motorista que aguardasse. Ao entrar, o garoto olhava ao redor, encantado e ao mesmo tempo intimidado por aquele interior de couro, o cheiro limpo e diferente do que estava acostumado. Qual o seu nome? Perguntou o homem, com uma voz grave que parecia estar desacostumada a conversas fora dos escritórios. O menino ergueu o queixo, orgulhoso, e respondeu firme: nas ruas me chamam de Filho do Vento, porque ninguém me pega quando eu corro. O homem arqueou uma sobrancelha. Havia uma estranha mistura de bravura e inocência naquela resposta. Pediu então que o motorista seguisse até um restaurante que ainda estivesse aberto. No caminho, notou algo que até aquele momento passará despercebido. Preso ao pescoço do garoto, um colar simples, de cordão gasto, sustentava um pingente redondo de metal. O milionário se inclinou um pouco para observar melhor. O coração dele disparou. Aquele objeto não era apenas familiar, era idêntico ao colar que sua filha usava quando desapareceu anos atrás. Ele tentou disfarçar a agitação, mas as mãos começaram a tremer levemente. Onde conseguiu isso? Perguntou de repente, em um tom mais duro do que pretendia. O garoto, assustado, segurou o colar instintivamente, como se fosse seu maior tesouro. Era da minha mãe. Foi a última coisa que ela me deixou antes de eu ficar sozinho. Sua voz falhou no final da frase, mas os olhos mantinham a firmeza de quem não queria parecer frágil. O milionário recostou-se no banco, incapaz de desviar os olhos do pingente. Aquela peça havia sido feita sob encomenda, uma joia que carregava um símbolo único, impossível de ser confundido. Era impossível que duas existissem iguais. E, no entanto, ali estava, no pescoço de uma criança que parecia não ter nenhuma ligação com sua vida, mas que despertava em seu íntimo uma sensação de proximidade quase dolorosa.
Quando chegaram ao restaurante, o milionário pediu uma mesa reservada. O menino devorava o prato à sua frente como se não comesse há dias, e entre uma garfada e outra, o homem o observava em silêncio. Havia gestos sutis, expressões pequenas que traziam de volta memórias enterradas de sua filha, como a maneira de franzir a testa ao pensar ou de olhar em volta antes de responder a uma pergunta. A cada segundo, a dúvida crescia dentro dele. Seria apenas coincidência ou o destino estava tentando dizer algo? Filho do vento, disse com calma, tentando não assustá-lo, sua mãe já contou de onde veio esse colar? Alguma história sobre ele? O garoto limpou a boca com as costas da mão e balançou a cabeça. Ela dizia que era algo importante, mas nunca explicou. Só disse que eu nunca devia me desfazer dele. Que, um dia, ele poderia me levar até onde eu realmente deveria estar. As palavras caíram como um peso sobre o milionário. Aquela frase soava quase como um recado dirigido a ele. O silêncio tomou a mesa, e o menino, percebendo a tensão, encolheu-se um pouco, com medo de ter dito algo errado. O homem, percebendo o efeito que causava, suavizou o olhar. Você fez bem em guardá-lo. Ele realmente pode mudar a sua vida. O resto da noite foi marcado por perguntas discretas. O milionário queria saber sobre a mãe do garoto, onde viveram, quem eram as pessoas que passaram por sua vida. As respostas eram vagas, muitas vezes interrompidas por lembranças dolorosas que ele evitava detalhar. Mas uma coisa era clara: o colar era a única herança que tinha, o único elo com uma história que o menino mal compreendia. Ao deixarem o restaurante, já tarde da noite, o milionário pediu que o garoto fosse com ele para um lugar mais seguro, pelo menos naquela noite. O menino hesitou, acostumado a não confiar em ninguém, mas o cansaço e a estranha sensação de segurança ao lado daquele homem o fizeram aceitar. No quarto de hóspedes da mansão, o garoto adormeceu rapidamente, exausto, o colar ainda preso ao pescoço. O milionário permaneceu à porta, observando-o dormir. Cada detalhe parecia gritar dentro de sua mente: aquele encontro não era acaso. Ele tinha certeza de que havia algo maior escondido por trás do mistério daquele pingente. Na madrugada silenciosa, o milionário caminhou até seu escritório e abriu uma gaveta trancada há anos. Lá estava uma foto emoldurada de sua filha pequena, sorrindo com o mesmo colar no pescoço. Ele tocou a imagem com os dedos trêmulos e, pela primeira vez em muito tempo, deixou uma lágrima escorrer. O filho do vento podia ser a chave não só para um passado que ele julgava perdido, mas também para um futuro que nunca ousou imaginar. O sol mau havia nascido quando o milionário entrou no quarto de hóspedes. O garoto ainda dormia profundamente, abraçado ao travesseiro como quem finalmente encontrara um lugar de descanso. O homem ficou alguns segundos parado, observando. Havia uma mistura de ternura e inquietação em seu olhar. O colar brilhava sob a luz suave da manhã, e a cada vez que ele o via, a convicção crescia: aquilo não podia ser coincidência. Quando o menino acordou, assustado com a cama macia e o quarto amplo, demorou alguns instantes para entender que não estava mais nas ruas. Seu primeiro instinto foi se levantar correndo, mas a voz calma do milionário fez parar. Ninguém vai te fazer mal aqui. Só quero conversar. Você se lembra de alguém que já tenha falado sobre esse colar? Alguma pista de onde sua mãe o conseguiu? O garoto esfregou os olhos, ainda sonolento, e respondeu: ela dizia que era de alguém importante, mas nunca contou quem. Só que eu devia fugir se tentassem tomar de mim. Essas palavras foram como uma fagulha. O milionário sabia que precisava voltar aos lugares que o menino conhecia, aos becos, vielas e cantos da cidade que ele jamais imaginara percorrer. Era ali que poderia encontrar fragmentos da verdade. Assim começou a jornada. O filho do vento liderava o caminho pelas ruas estreitas, onde crianças corriam descalças e comerciantes improvisados tentavam sobreviver vendendo o que podiam. O milionário, sempre tão distante desse cenário, sentia os olhos daquelas pessoas sobre ele, como se sua presença fosse um intruso inesperado em um território esquecido. O garoto, no entanto, se movia com naturalidade. Aqui ninguém me pega, disse, sorrindo com uma ponta de orgulho, antes de desaparecer em um beco estreito e reaparecer logo adiante. Eles caminharam até uma pequena praça escondida entre prédios abandonados. Ali, um grupo de conhecidos do garoto se reunia em volta de uma fogueira improvisada. Quando viram o homem de terno, franziram o senho, desconfiados. O menino tratou de tranquilizá-los. Ele tá comigo. Quero que me contem o que sabem da minha mãe. Houve silêncio.
Até que uma senhora de olhar cansado e voz rouca se aproximou. Sua mãe. Ela carregava esse colar como se fosse sua vida. Mas eu nunca acreditei que fosse dela. Dizia que tinha vindo de alguém rico, alguém que um dia ia voltar para buscá-lo. O milionário sentiu o chão escapar por um instante. Aquelas palavras reforçavam o que ele temia acreditar. Havia uma ligação direta entre o garoto e sua filha desaparecida. O problema é que ninguém parecia saber o caminho completo dessa história. Apenas fragmentos, pistas soltas que precisavam ser unidas. A jornada os levou ainda mais fundo. O filho do vento mostrou ao milionário lugares que ele jamais sonhara conhecer. Abrigos escondidos embaixo de viadutos, vielas onde sobreviviam famílias inteiras, prédios abandonados onde histórias se cruzavam todos os dias. A cada passo, o homem descobria não só pistas sobre o colar, mas também uma realidade da qual sempre se manteve distante. As mãos que ele costumava usar apenas para assinar contratos agora se sujavam de poeira e frio ao segurar o garoto pelas ruas escuras. Em certo ponto, o menino os levou até um antigo armazém onde sua mãe costumava trabalhar de forma clandestina. O lugar estava deserto, mas nas paredes ainda restavam marcas, rabiscos feitos com giz, desenhos que o garoto reconheceu como sendo dela. Entre eles, havia um símbolo, o mesmo gravado no pingente do colar. O milionário se aproximou e tocou o desenho, sentindo que estava cada vez mais perto de uma revelação que poderia mudar tudo. Naquela noite, exaustos, eles se abrigaram em um dos prédios abandonados. O milionário olhou em volta, ouvindo o vento passando pelas frestas, e percebeu o contraste brutal entre sua mansão silenciosa e aquele lugar onde tantas pessoas se amontoavam para dormir. Sentado ao lado do garoto, murmurou quase para si mesmo: "Você me mostrou um mundo que eu sempre ignorei, e talvez seja nele que esteja escondida a resposta que eu procuro." O filho do vento o observou com atenção, como se entendesse que aquela busca não era apenas sobre o colar ou sobre uma filha perdida, mas sobre algo mais profundo, o reencontro de um homem com sua própria humanidade. O menino sorriu, sem dizer nada. E, pela primeira vez em muitos anos, o milionário sentiu que não estava sozinho. Mas as sombras da cidade ainda guardavam segredos. E eles estavam apenas começando a descobrir até onde aquele mistério poderia levá-los. A noite no prédio abandonado foi longa. O milionário não conseguia dormir, mesmo ouvindo a respiração tranquila do garoto ao seu lado. O frio entrava pelas frestas das janelas quebradas, e ele sentia cada segundo como uma ferida aberta, percebendo o quanto aquela criança havia crescido em meio a condições que jamais deveriam ser o lar de ninguém. Enquanto observava o menino encolhido, abraçado ao próprio corpo, sentiu algo se mover dentro de si. Não era piedade, era um reconhecimento doloroso de que havia falhado como homem, como pai e como ser humano. Pela manhã, o filho do vento acordou antes do sol nascer e se levantou ágil, como quem já está acostumado a sobreviver em movimento. O milionário, cansado mas atento, o seguiu. Caminharam pelas ruas ainda silenciosas até uma padaria simples, onde o homem comprou 2 pães quentes. Entregou um ao garoto, que o recebeu com olhos arregalados de alegria, como se tivesse ganho um tesouro. E foi nesse instante que o milionário entendeu: para ele, aquilo era apenas pão, para o menino, era vida. O tempo que passaram juntos transformava cada gesto em aprendizado. O milionário, acostumado a viver cercado de bajuladores, sentia-se desarmado diante da franqueza do garoto. O filho do vento não pedia mais do que o essencial, não queria presentes caros, não esperava nada além de atenção verdadeira. E, a cada sorriso que arrancava, o homem percebia o quanto havia se distanciado daquilo que realmente importava. Num fim de tarde, sentados à beira de um viaduto, observavam a cidade acender suas luzes. O garoto, mastigando um pedaço de fruta, perguntou de repente: "Por que você se importa comigo? Você podia ter me deixado lá naquela noite." O milionário respirou fundo antes de responder: "Porque, quando te encontrei, vi algo que não esperava, vi minha própria filha no brilho dos seus olhos." O silêncio que seguiu foi pesado, mas cheio de significado. O garoto não respondeu de imediato, apenas segurou o colar com força, como se aquilo fosse o fio que conectava suas vidas. O milionário começou a falar mais sobre seu passado, coisa que raramente fazia. Contou sobre os anos de busca, sobre como sua filha desaparecera, sobre a dor de não ter respostas. O filho do vento ouvia atento, sem interromper, absorvendo cada palavra. No fim, disse apenas: "Então talvez seja por isso que eu apareci na sua frente. Para te mostrar que ela ainda pode estar por aí." Aquela frase, simples e direta,
atingiu o homem mais do que qualquer discurso elaborado. Dias se passaram nessa convivência, e o milionário percebeu que estava mudando. A cada esquina visitada, a cada história compartilhada, sentia o peso das máscaras que carregara durante anos caindo. O garoto ensinava coisas que dinheiro nenhum podia comprar: resiliência, coragem e a capacidade de encontrar alegria até nos momentos mais difíceis. Ele começou a sorrir de forma verdadeira, a se importar com pessoas que antes nem enxergava, a olhar a cidade com outros olhos. Uma noite, depois de ajudarem uma senhora a carregar caixas pesadas em um mercado improvisado, o milionário sentou-se cansado e riu de si mesmo. Nunca pensei que estaria aqui, fazendo isso. E nunca pensei que isso me faria tão bem. O filho do vento sorriu de volta, orgulhoso. Eu disse que ninguém me pega. Mas acho que eu peguei você. O homem riu alto, sentindo uma leveza que não experimentava há anos. A transformação não era apenas emocional. Ela refletia também em sua postura. Os seguranças e funcionários próximos perceberam que o chefe, antes distante e inacessível, começava a agir diferente. Passou a ouvir mais, a falar menos, a prestar atenção em detalhes que antes ignorava. Era como se o contato com o garoto tivesse aberto uma fenda em seu coração, permitindo que a humanidade voltasse a florescer. Certa noite, de volta à mansão, o milionário observou o filho do vento brincando no jardim, correndo entre as árvores como se o espaço fosse todo dele. A cena trouxe de volta lembranças de sua filha fazendo exatamente a mesma coisa, anos atrás. Os passos leves, a risada solta, a forma como se escondia atrás de uma árvore antes de reaparecer. Era impossível não sentir a conexão. As lágrimas vieram sem aviso, e dessa vez ele não tentou contê-las. O garoto percebeu e se aproximou devagar. Você tá chorando porque sente falta dela, né? O milionário apenas assentiu. O menino então segurou sua mão e disse com firmeza: a gente vai encontrar ela. Eu prometo. O homem olhou para o garoto, e naquele momento não viu apenas um menino das ruas. Viu um aliado, alguém que se tornará parte de sua vida de uma forma que jamais imaginaria. A transformação estava completa. O homem frio e impenetrável agora carregava no peito um coração em chamas, guiado pela esperança e pelo afeto que o filho do vento despertara. E, dentro dele, a certeza crescia: o reencontro com sua filha não estava distante. Os dias que seguiram foram de busca incessante. O milionário e o filho do vento percorriam bairros esquecidos, visitavam pessoas que poderiam guardar lembranças da mãe do garoto e, em cada rosto desconhecido, havia sempre a esperança de encontrar uma pista. O homem já não enxergava aquela jornada apenas como uma investigação. Era uma caminhada de cura, onde cada passo o aproximava de algo maior do que imaginava: o reencontro não apenas com a filha desaparecida, mas também com uma versão de si mesmo que acreditava ter morrido junto com a perda. Numa manhã cinzenta, eles chegaram a uma instituição simples, um abrigo para crianças que haviam sido separadas de suas famílias. O diretor do local, ao ver o colar pendurado no pescoço do filho do vento, empalideceu. Eu já vi esse símbolo antes, disse em voz baixa, levando-os até uma sala cheia de arquivos empoeirados. Após minutos de procura, retirou uma pasta com papéis antigos e uma fotografia desbotada. Ali estava a imagem de uma menina sorridente, usando o mesmo colar, registrada como desaparecida. O milionário quase deixou a pasta cair das mãos. Era sua filha. O coração dele disparou. Perguntas se atropelavam em sua mente. Onde ela estava agora? Ainda estaria viva? O diretor explicou que a menina havia sido vista por voluntários anos atrás, mas desaparecera novamente antes de qualquer registro formal. Ninguém soubera para onde fora. O milionário sentiu o chão se abrir sob seus pés, mas o filho do vento segurou seu braço com firmeza. A gente não vai desistir. Lembra do que eu prometi? Guiados por aquela nova pista, seguiram para uma pequena comunidade nos arredores da cidade. Ali, entre barracos e ruas estreitas, encontraram uma jovem que dizia conhecer a menina da foto. Ela contou que a garota havia crescido ali por alguns anos, cuidada por pessoas que não tinham nada, mas que a protegeram como podiam. Depois, partirá em busca de respostas sobre sua origem. A jovem acreditava que ela trabalhava em uma escola comunitária próxima, ajudando crianças em situação de rua. O milionário e o garoto correram até o local indicado. Era uma construção simples, pintada com cores vivas e repleta de desenhos nas paredes. Do lado de dentro, vozes infantis ecoavam, misturadas a risadas.
E foi ali, ao atravessar o portão, que ele a viu, uma jovem de cabelos longos, sorrindo enquanto ajudava uma criança a escrever. O mundo pareceu parar. Cada traço do rosto dela trazia de volta lembranças da infância perdida. Era sua filha. O coração do milionário bateu tão forte que ele teve medo de não aguentar. Deu alguns passos, mas parou, como se precisasse reunir coragem. O filho do vento, percebendo sua hesitação, puxou sua mão. Vai. É ela. A jovem levantou os olhos, por um instante, ficou imóvel. Reconheceu o homem diante de si, mais envelhecido, mas com os mesmos traços que guardava nas memórias de quando era criança. As lágrimas vieram imediatamente, e ela correu em sua direção. O abraço que se seguiu não precisava de palavras. Era o reencontro que ambos haviam sonhado durante anos, marcado por dor, saudade e a certeza de que, apesar de tudo, o laço entre eles nunca se rompeu. O filho do vento observava a cena em silêncio, apertando o colar contra o peito. O milionário, ainda abraçado à filha, estendeu o braço e chamou o garoto para perto. Se não fosse por ele, nada disso teria acontecido. Ele é parte dessa família agora. A jovem olhou para o menino e sorriu, reconhecendo no brilho dos olhos dele a mesma coragem que a havia mantido viva durante os anos difíceis. Os três ficaram ali, abraçados, enquanto ao redor as crianças da escola observavam curiosas, sem entender a dimensão daquele instante. Para o milionário, era como se uma parte perdida de si tivesse sido devolvida. Para a filha, era o fim de uma espera dolorosa. Para o filho do vento, era o início de algo que nunca conhecera, um lar. Naquela noite, já na mansão, o silêncio não era mais pesado nem vazio. Era um silêncio cheio de significado, quebrado apenas pelas risadas vindas do jardim, onde o garoto corria com a filha do milionário. O homem os observava pela janela, com um sorriso leve nos lábios. A vida havia dado voltas inimagináveis, mas ali, naquele momento, tudo fazia sentido. Ele se aproximou do espelho e viu no próprio rosto a mudança que o garoto havia provocado. Não era mais o homem frio e distante de antes. Agora, era alguém capaz de sentir, de amar e de lutar não apenas pelo que perderá, mas também pelo que podia construir dali em diante. E, quando voltou ao jardim para se juntar aos dois, percebeu que o verdadeiro tesouro não estava no dinheiro acumulado, nem nas conquistas que o mundo aplaudia, mas naquilo que tinha diante de si, a chance de recomeçar ao lado de quem realmente importava. O reencontro havia mudado tudo. Não apenas o destino de um pai e de uma filha, mas também o de um garoto que aprendeu a correr contra o vento e acabou encontrando uma família no caminho. Assim como o milionário e o filho do vento descobriram que o verdadeiro tesouro está nos laços humanos, eu quero muito ouvir de você. O que faria no lugar deles? Deixe sua opinião nos comentários. Curta o vídeo se essa história te emocionou e se inscreva no canal A Vida Conta para continuar caminhando junto comigo em histórias que tocam a alma. Seu apoio ajuda esse canal a crescer e a trazer cada vez mais histórias transformadoras.